Este vídeo contém spoiler de Hereditário. A história que você vai ouvir mexe com luto, culpa e a herança emocional que passamos sem perceber. Nada aqui é apenas sobrenatural. Cada detalhe funciona como um espelho distorcido da mente humana quando ela quebra devagar. A trama gira em torno de Anne Graham, uma artista que cria miniaturas hiperrealistas. Seu mundo começa a ruir depois da morte da sua mãe, Ellen Graham. Esse luto inicial parece simples, mas logo percebemos que a relação entre Anne e Ellen foi um campo minado emocional. A filha mais nova, Charlie, interpretada por Millie Shapiro, demonstra comportamentos estranhos desde o início. Tudo nela soa deslocado. O filho mais velho, Peter, tenta levar a vida como dá, carregando aquela angústia típica da adolescência, mas aqui elevada ao extremo. Aos poucos, a família passa a ser consumida por tragédias e eventos que misturam alucinação, trauma e o que parece ser influência de uma entidade. Essa entidade é chamada de Paimon. O momento que muda tudo acontece quando Peter leva Charlie para uma festa. Ela come bolo com nozes, entra em choque anafilático e, na tentativa desesperada de respirar, coloca a cabeça para fora do carro. O impacto no poste é fatal. Essa cena brutal não é apenas uma virada narrativa. É o nascimento de um trauma que infecta todos os personagens. Peter entra em colapso interno e não consegue sequer olhar para trás. Anne se desfaz emocionalmente e o casamento dela com Steve entra em silenciosa decomposição. A morte de Charlie ativa tudo que estava adormecido na família. É como se a casa inteira começasse a respirar dor. Aos poucos, Anne entra em contato com John, uma mulher que diz saber como se comunicar com espíritos. Nesse ponto, o filme trabalha o sobrenatural como metáfora de dependência psicológica. Anne, desesperada, aceita qualquer promessa de reparação emocional. O ritual que John ensina envolve palavras em outra língua, objetos pessoais e invocação direta. A porta para Paimon se abre, sem que a família compreenda o que realmente está acontecendo. A atmosfera da casa muda. Não é apenas a presença fantasmagórica, é a culpa tomando forma física. Peter passa a ver sombras, ouvir estalos e sentir presenças, enquanto Anne tem explosões emocionais que revelam tudo que ela nunca conseguiu dizer em vida. As miniaturas de Anne representam isso. Cada réplica da própria vida é uma tentativa obsessiva de controlar o incontrolável. Ela reconstrói tragédias como quem tenta dominar o que ainda sangra por dentro. À medida que o filme avança, as linhas entre alucinação, sugestão e influência espiritual se misturam. Anne encontra livros sobre cultos, percebe que John tinha relação direta com sua mãe e descobre que Ellen fazia parte de um grupo devoto a Paimon. A sensação de manipulação transgeracional fica evidente. O filme sugere que Anne, Charlie e Peter foram peças de um tabuleiro espiritual muito maior. Mas, numa leitura psicanalítica, nada disso precisa ser literal. Ellen representa o outro invasivo, a figura materna que ultrapassa limites, define destinos e invade o psiquismo dos filhos. Anne, por sua vez, reproduz essa invasão com Peter sem perceber. O colapso final de Peter é a metáfora perfeita da identidade que não aguenta mais carregar projeções e expectativas de gerações passadas. No final, Anne perde completamente o contato com a realidade. Em uma sequência perturbadora, o filme constrói a ideia de que Paimon finalmente encontra seu hospedeiro masculino, conforme a mitologia daquele culto. Peter, quebrado, vulnerável e sem qualquer amparo psíquico, se torna o recipiente. A coroação final, com as miniaturas transformadas em cenários ritualísticos, funciona como síntese do filme. Ninguém ali viveu para si mesmo. Todos foram manipulados desde a infância por forças invisíveis. No literal, forças demoníacas. No metafórico, forças emocionais familiares que moldam e destroem.
Agora vamos à análise psicanalítica desse filme. Eu posso trazer aqui para vocês, no mínimo, 4 pontos. Ponto número 1, transmissão psíquica entre gerações. Um segundo ponto, a mãe invasiva como figura simbólica. Um terceiro ponto, a culpa como assombração. Em quarto lugar, a dissociação e fragmentação. E tem um quinto, o demônio como metáfora da repetição. Eu já ia me esquecendo desse ponto. Transmissão psíquica entre gerações. Já explico para vocês. A família Graham carrega traumas, segredos e desequilíbrios que passam de mãe para filha e de filha para filho. A morte não interrompe essa herança, né? A gente vê esse exemplo com a Ellen, que morreu, mas toda aquela dor, todos aqueles desequilíbrios continuaram. Ela apenas transforma a forma como ela se manifesta. A mãe invasiva como figura simbólica. Ellen, né, mesmo morta, como eu já havia dito, determina o destino de todos. Essa presença fantasmática representa a internalização de uma mãe que ultrapassa limites, que engole a identidade dos filhos e se impõe através de expectativas sufocantes. Ou seja, a vida que ela achava que eles mereciam, que eles deveriam ter, é o que ela impõe. A culpa como assombração. Cada evento sobrenatural pode ser lido como manifestação da culpa não elaborada. Por isso é importante fazer análise, por isso é importante fazer terapia, por isso que é importante analisar traumas. Peter vê sombras porque não suporta o que aconteceu. Anne ouve sons porque não consegue aceitar a própria responsabilidade emocional dentro da família. Agora, sobre dissociação e fragmentação, Anne fragmenta sua realidade através das miniaturas. Peter foge da consciência. Agora, Charlie era totalmente desconectada do mundo. Cada um lida com a dor, quebrando partes de si mesmo. E por último, o demônio como metáfora da repetição. Paimon não era apenas uma entidade, ele representa o padrão que se repete, as escolhas que parecem livres, mas são guiadas por traumas anteriores. É o inconsciente empurrando o sujeito para o destino que ele não escolheu. Hereditário não é só terror, é sobre uma família que nunca conseguiu interromper a linha de sofrimento que começou antes deles. A verdadeira maldição não é Paimon, ou Paimon, como vocês preferirem. É a dor que ninguém tratou, o silêncio que virou regra e o peso emocional que passa de geração em geração até alguém quebrar. Ou até alguém quebrar por completo.